Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e no dia de hoje venho-vos mostrar as reações da suposta direita ao tempo do colonialismo. Peço-vos que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que, se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Digo-vos também, neste momento, que já tenho MB8 disponível, portanto, se quiserem fazer alguma doação, agradeço e estejam à vontade. Mas bom, no dia de hoje venho-vos então mostrar aqui as reações de alguns dos processos de reparação histórica pelo colonialismo. Portanto, temos aqui um bocadinho de censo do atual primeiro-ministro, no qual eu não me revejo, que acho que aliás é fraquinho, mas se me perdoam, pelo menos aqui tem que se tirar o chapéu, porque efetivamente podia haver a ideia de que isto era uma coisa minimamente interessante de se falar, não é? Porque se vamos então mais uma vez vos digo, o Brasil teria que devolver tudo aquilo que os portugueses fizeram e deixaram na altura do colonialismo. E porquê parar na altura do colonialismo? Porque não começar logo no início da história de Portugal e depois começávamos no início da história dos outros países e íamos pagando uns aos outros até ficar o orçamento a zero? Percebem a imbecilidade disto? Percebem porque é que de tanta história que Portugal teve decidem discutir o período colonial e não querem discutir mais período absolutamente nenhum? Aliás, só querem discutir um lado do período colonial. Por parte do Marcelo Rebelo de Sousa e por parte da ministra brasileira que concordou com o assunto, aparentemente ninguém quer discutir o que seria devolvido a Portugal, porque aparentemente Portugal teria que ser visto como o carrasco do assunto todo. No entanto, deixou muito ao Brasil, muito. Venho-vos aqui também mostrar as declarações de André Ventura, e André Ventura, como eu já vos tinha mostrado antes, e portanto venho-vos apenas mostrar o título desta notícia. André Ventura considera uma traição a todos os portugueses e vai apresentar, esta é a novidade, o voto de condenação oficial por causa das declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre essa questão. André Ventura já tinha acusado o presidente de traição aos portugueses e agora quer condenar a atuação do chefe de Estado no Parlamento. Portanto, André Ventura vai apresentar esse voto. No entanto, tivemos também o líder da Iniciativa Liberal a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa está a ter uma semana penosa, digamos assim. Começou com aqueles comentários trágicos sobre o Costa e o Montenegro ser lentos. O Costa seria lento porque era oriental e o Montenegro seria lento porque era rural ou uma coisa do género. Eu não sei se eram os dois lentos, se era só um, mas quer dizer, são coisas completamente absurdas. Gostava de vos dizer novamente, eu acho que alguém está a lançar a escada para um dia destes declarar demência quando for acusado de um determinado caso que nós todos sabemos qual é que é. Mas enfim, ver aqui então o que eu vos falava há bocadinho para o líder liberal, e cito: eu creio que o Sr. Presidente da República, lamento dizer, tem tido uma semana penosa e, portanto, há muitos aspectos que vieram para a discussão pública que são aspectos que não têm nenhum interesse à sessão do 25 de Abril no Parlamento. Vocês devem ter visto seguramente, o Rui Rocha deu um grande discurso associado a esse tema e eu acho que é importante também de referir. Mas pronto, basicamente era esta a novidade. E têm também, que já agora mostro-vos também, aqui as declarações do antigo líder da Iniciativa Liberal. Diz: vocês não acham que as apreciações étnicas ou sociológicas de outros titulares de cargos públicos presentes ou passados são absolutamente inaceitáveis? Vocês não acham que as tentativas desastradas de fazer uma espécie de reinterpretação criativa da história em cima de Marcelo Rebelo de Sousa? E bem, neste momento Marcelo Rebelo de Sousa anda com uma agenda, ou tem um pessoal, tem malta na comunicação nova e andam-lhe a fazer discursos miseráveis. Marcelo Rebelo de Sousa começou por comentar a velocidade de António Costa e de Montenegro por causa das zonas de onde vêm e agora vem-me falar sobre reparações históricas, aliás com concordância do lado de uma ministra brasileira, ministra essa que era a ministra do racismo ou da igualdade racial, uma coisa do género. Portanto, percebe-se perfeitamente que é daqueles ministérios de esquerda que são tachos. Percebe-se perfeitamente que esses ministérios nunca resolveram nada na história, nunca resolveram desigualdade racial nenhuma e nunca vão resolver. Criavam o Ministério da Juventude e a partir de agora queriam saber imenso da juventude porque criaram um ministério. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Aliás, no caso do Brasil, infelizmente encaminham-se para uma ditadura, porque há pessoas a serem impedidas de falar, há pessoas com contas bancárias congeladas por causa das suas opiniões e há pessoas a terem que mudar efetivamente de país, de morada fiscal, para poderem dar opiniões sobre a política no Brasil. Portanto, é uma coisa que eu acho dramática. Mas da minha parte era isto. Portanto, como veem, foi mais ou menos unânime cair em cima de Marcelo Rebelo de Sousa, pelo menos à direita. Não vi reações à esquerda, mas digo-vos já que da esquerda
esperava concordância com Marcelo Rebelo de Sousa, até porque se há linha ideológica que confere ou que acredita neste tipo de reposições de justiça histórica, geralmente estão sempre à esquerda do PS, ou mesmo alguns, diria eu, dentro do PS. É imbecil, não faz sentido. O mundo tem que se ocupar com outro tipo de coisas. Nunca, justiça nem sequer é um conceito assente. Portanto, vamos quantificar vidas, por exemplo, vidas menos, vamos quantificar cultura. Qual é o preço da cultura que foi deixada no Brasil? Um dos mais fundamentais de qualquer sociedade civilizada. Portanto, se nós vamos retirar a cultura deixada pelos portugueses, será que ainda vai restar país? É a pergunta que eu vos faço. Mas enfim, meus caros, este é um assunto que eu dou por terminado neste canal. Já foi falado demais. Marcelo Rebelo de Sousa, nos seus sonhos alucinados, continua a ter este tipo de declarações. E da minha parte, muito honestamente, espero que Marcelo Rebelo de Sousa abdique do cargo brevemente, porque, segundo sei, apesar de já não faltar assim tanto para as eleições presidenciais, da minha parte, Marcelo Rebelo de Sousa já deveria ter abandonado o cargo. Foi um Presidente da República fraco, não serviu para aquilo que queria servir. Quando tinha que intervir, queria ser neutro. Quando queria ser neutro, acabava por intervir e fazia as coisas fora de timing, acabou por favorecer o governo, acabou por ser basicamente, e eu brinco muitas vezes com isto, ser o tapete do António Costa na altura do governo. E portanto eu acho sinceramente que Marcelo Rebelo de Sousa devia mesmo descer do cargo e um dia destes, brevemente, devíamos ir para as presidenciais, parece-me a mim. Mas bom, meus caros, este é o meu vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Peço-vos que deixem o like neste vídeo se ainda não deixaram. Têm as minhas redes sociais e MBO aí na descrição. Obrigado por estarem desse lado e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.